Oi pessoal, professor Anderson Garrido aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou começar uma série de vídeos sobre progressão aritmética, certo? Tem dúvidas sobre progressão aritmética? Vamos destrinchar todas as dúvidas possíveis sobre esse assunto, que é um assunto fácil, mas tem as suas peculiaridades, certo? Então vamos lá. Primeiro, definição. O que é uma progressão aritmética? O que é que tem que acontecer com uma sequência para que ela seja uma progressão aritmética? O que é uma progressão aritmética? É toda sequência de termos que vai acontecer a seguinte característica: cada termo menos um termo anterior vai dar um mesmo resultado, um resultado constante. Por exemplo, imaginem que a gente tem aqui os números 2, 5, 8, 11 e 14, certo? Se eu pegar esses elementos, o primeiro termo eu vou chamar de A1, o segundo termo A2, o terceiro A3, A4, A5 e assim por diante. Observem o seguinte, quanto é A2 menos A1? Isso seria 5 menos 2, que daria 3. Quanto é A3 menos A2? Isso daria 8 menos 5, que também seria 3. A4 menos A3 é 11 menos 8, também deu 3. E quem seria o meu A5 menos A4? Seria 14 menos 11, que também deu 3. Se ocorrer de sempre acontecer isso, de um termo menos o anterior dar um valor fixo, um valor constante, um mesmo valor, a gente vai dizer que essa sequência ela vai ser uma progressão aritmética, ou simplesmente PA, certo? Observem o seguinte, eu também poderia interpretar que essa é uma PA crescente, porque cada termo está aumentando, e eu poderia notar que está sempre, nesse caso, somando 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim por diante. Detalhe, tem que ser o mesmo valor sempre, sempre, sempre. Se alguns aumentarem 3 e pelo menos um não for 3, for 4 ou 5, essa sequência não vai ser uma progressão aritmética, certo? E olha só, esse elemento, que é a constante que nesse exemplo está fazendo ele aumentar, eu vou chamar de razão da PA, ok? Que eu vou abreviar pela letra R, ok? Então, nesse caso, isso aqui é uma PA de razão R. Alguns elementos importantes numa PA, certo? Vou escrever essa mesma aí, certo? Ó, mesma PA, 2, 5, 8, 11, 14. Olha os elementos dessa PA. Primeiro termo é o A1, certo? E nesse caso aqui, a gente viu que ele é 2, ok? A minha razão. Eu posso encontrar como um termo menos o anterior, foi o que a gente fez nesse instante, que viu que nesse caso era 3. O último termo eu vou chamar de AN. Quem é AN? É o último termo, ok? O último termo. Nesse caso, a minha PA ela é finita, eu sei quem é o último termo dela. Nesse exemplo aqui é 14, ok? Então, nesse caso, o meu AN seria 14. Eu não coloquei aqui que o A1 seria 2, né? Ok? N é o número de termos, ok? Número de termos. Nessa PA, a gente está visualizando que o número de termos é 5, ok? E aí, pessoal, eu tenho A1, AN, R e N. Eu tenho como relacionar todos esses 4 termos numa fórmula que a gente chama de termo geral, ok? Nesse exemplo,
eu botei que o meu A1 era 2, A2 era 5, A3 era 8, A4 era 11 e A5 era 14, certo? Agora observem o seguinte, esse A2, esse 5, eu poderia escrever como sendo 2 mais 3, certo? Lógico que 2 mais 3 dá 5. Esse 8 eu poderia escrever, deixa eu ajeitar aqui, como sendo 2 mais 6, e 2 mais 6 dá 8. O 11 eu poderia escrever como sendo 2 mais 9, e o 14 eu poderia escrever como sendo 2 mais 12. Vamos ajeitar isso aqui. Esse 3, 6, 9 e 12, eu vou escrever de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou dizer que é 2 mais 1 vezes 3, porque 1 vezes 3 continua sendo 3. Vou dizer que o 6 é 2 vezes 3. Vou dizer que o 9 é 3 vezes 3. Tá passando um avião aqui na hora da gravação, não sei se vocês vão conseguir ouvir. O meu 12, eu vou dizer que é 4 vezes 3. Agora, observem o seguinte, ó. Observem a seguinte ideia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Imaginem o seguinte. Quando eu queria A2, aqui apareceu 1. Quando eu queria A3, aqui apareceu 2. A4, aqui foi 3. A5, aqui foi 4. Vejam que tem um padrão aqui, certo? Esse padrão é o seguinte. Esse número 4, 3, 2, 1, ele é uma unidade a menos do que o meu índice que eu estou analisando aqui. Então, se eu continuar isso aqui indefinidamente, ok? Quem seria o meu AN? Detalhe, outro detalhe importante. Quem é esse 2? É o meu A1. Quem é esse 3? É a minha razão, certo? Todos esses elementos eu fiz como sendo uma combinação da soma ou subtração, que poderia ser, do primeiro termo e da razão, certo? Então, o AN, eu posso dizer que é A1 mais, observa, quando o n era 5 aqui foi 4, quando era 4 aqui deu 3, quando era 3 aqui deu 2. Se for n, é o antecessor de n. E o antecessor de n eu posso escrever como sendo n menos 1. E o 3 é a razão. Pronto, pessoal. Esse aqui é o termo geral de uma progressão aritmética, certo? Essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Certo? Termo geral da PA. Através dela, através dessa fórmula, se eu conseguir saber um termo e a razão, eu encontro qualquer elemento, certo? Na verdade, essa fórmula aí ela tem 4 variáveis, AN, A1, N e R. Geralmente, sabendo 3, eu consigo encontrar a quarta, certo? Então, a partir daqui, a gente vai aplicar essa ideia. Mas, tem uma maneira intuitiva, pessoal, de chegar nessa fórmula. E eu prefiro a maneira intuitiva muitas vezes. Por exemplo, que maneira intuitiva é essa? Vamos supor que eu tenha o termo A8, o oitavo termo de uma sequência. Se eu fosse usar a fórmula do termo geral, ele seria A1 mais o antecessor de 8 é 7. 7 vezes R, certo? Vejam o seguinte, a soma desse 1 mais esse 7 dá igual a esse 8, certo? Então, essa vai ser a ideia que eu vou usar. Eu posso dizer que esse A8 também vai ser igual a 2 mais 6R. Por quê? Pela mesma ideia, pessoal. Se eu somar esse 2 mais esse 6, também dá 8.
certo? Lembrando que tem que ser valores inteiros, certo? De preferência naturais, mas às vezes a gente consegue fazer com números negativos também, certo? Ó, eu posso dizer que o A8 é A3 mais 5R. Também posso dizer que é A4 mais 4R. Posso dizer que é A5 mais 3R. Também posso dizer que é A6 mais 2R. Ou posso dizer que é A7 mais R. Lembrando que esse R é como se fosse 1 vezes R. O coeficiente de 1 eu não preciso escrever. Pessoal, a gente sabendo disso, fica muito tranquilo. Muitas vezes eu não preciso nem memorizar a fórmula do termo geral. Por que que eu fazia? Por que que eu mostrei isso? Porque às vezes, pessoal, a questão vai dar, por exemplo, numa PA, sabe-se que o quinto termo é tal e a razão é tal. Calcule o 10º termo. Ela já deu o quinto termo. Então, o que seria o 10º termo? A5 mais 5R. Eu não ia precisar usar a formulazinha do termo geral, somente o raciocínio, certo? A partir daí, vamos ver exercícios. Algumas observações aqui. Será que ela é uma PA? Será que essa sequência é ou não uma PA? 10 menos 6 dá 4. 14 menos 10 dá 4. 18 menos 14 dá 4. Então, a diferença entre um termo e o termo anterior foi um valor fixo. Então, eu posso garantir que essa sequência é uma PA. Vamos anotar os elementos que a gente já tem. Eu tenho o primeiro termo, que é 6. A razão, eu já mostrei que ela é 4 nesse caso, né? Vamos só colocar aqui a continha. É A2 menos A1. Segundo termo menos o primeiro termo. 10 menos 6, ou seja, a razão aqui deu 4. Observem o seguinte, pessoal. A questão quer o 20º termo. Se ela quer o 20º termo, ela quer saber quem é A20. E se ela quer o 20º termo, eu posso dizer que o número de termos é 20. Professor, ele é infinito. Eu sei que ele é infinito, mas para resolver, para chegar no resultado, se eu quero o 20º termo, eu poderia parar no 20º, certo? Ok? Então, vamos lá. A20, olha aquela noçãozinha intuitiva. Quem seria o A20? Eu poderia escrever como sendo A1 mais 19R. Podia ser A2 vezes 18R, A3 vezes 17R e assim por diante, né? Então, vamos substituir os elementos que eu tenho. O A20 eu não sei quem é, mas eu sei quem é A1. Quem é A1? 6 mais 19 vezes a razão, e a razão é 4. Tem uma soma e tem uma multiplicação. Resolve primeiro a multiplicação, né? Faz no rascunho, ó. 19 vezes 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 76. Então, fica 6 mais 76. Não preciso mais disso. Quem é o 20º termo dessa sequência? Seria 82. Certo? Ok? Professor, se eu não soubesse essa sequência, mas eu sei que ela está aumentando de 4 em 4, eu podia ficar insistindo? Poderia, ó. 18, o próximo é 22, 22 mais 4, 26, 30, 34, 38, tarará, tarará, tarará. Eu consigo chegar no 20º termo? Consegue. Com um pouquinho de paciência você consegue. Mas se fossem 1.000 termos, se fossem 5.000 termos, aí você já ia ter uma dificuldade grande sem a fórmula, você não iria conseguir. Mas se for uma quantidade pequena, esse conteúdo, pessoal, mesmo se a gente não souber a fórmula, dependendo da questão, às vezes a gente consegue, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. O número de múltiplos de 7 entre 50 e 150 é... vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, eu tenho que saber
qual é o primeiro múltiplo de 7 que vai estar nesse intervalo, certo? Se eu souber a tabuada, facilita bastante. 7 vezes 7 dá 49, está muito perto. Então, 7 vezes 8 é 56, certo? Então, o primeiro termo dessa PA vai ser 56. Por que ela vai ser uma PA? Porque se eu quero múltiplos de 7, a partir desse eu vou sempre somar 7. Quanto é 56 mais 7? 63. 63 mais 7? 70. 77. Tarará, tarará. Até eu chegar no maior múltiplo de 7 que não passe de 150. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai dividir esse elemento por 7, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu pegar 150 e dividir por 7, o 1 não dá, mas o 15 dá. 7 vezes 2 dá 14. 15 menos 14, 1. Baixo 0. 7 vezes 1 dá 7. Sobrou o resto 3. Pessoal, a gente vai analisar o resto, certo? Se sobrou o resto 3, se 150 não é divisível por 7, basta eu pegar o dividendo, que é 150, e subtrair 3. Quanto é 150 menos 3? 147. Conclusão. O 147, com certeza, ele é divisível por 7. Eu não vou fazer essa continha. Se você quiser, você pode fazer. Mas vai ser. Outra coisa, 49 é divisível por 7. Está na tabuada do 7. É 7 vezes 7. 147 é o triplo de 49, certo? Ok? Ah, professor, eu teria como analisar o 56 também, analisando o resto? Teria. Vai ter questão que você precisa disso. Por exemplo, 50 era 50, né? Se eu pegar o 50 e dividir por 7, 7 vezes 7 dá 49, sobrou o resto 1. Aí, como é que eu posso analisar aqui? Ou eu pego 50 menos esse, que daria 49, mas o 49 não está nessa margem. Mas se eu sei que um deles é 49, seria só somar 7, certo? Qual é o outro artifício? Se eu quero saber o próximo, eu vou pegar a diferença do divisor com o resto. Quanto é 7 menos 1? 50. Quanto é 7 menos 1? Não é 6? Esse 6 eu vou somar com 50. 50 mais 6 dá 56. Conclusão. O primeiro número múltiplo de 7 maior do que 50 seria o 56, certo? Então, vamos aqui para a minha PA. Primeiro termo, 56. Vamos anotar esses elementos. A1 é 56. A minha razão, se eu quero os múltiplos de 7, a minha razão vai ser 7. O último termo vai ser 149. Eu só não sei o número de múltiplos. Eu posso pensar o número de termos. Eu posso querer saber quem é n, certo? Então, vamos lá. Vamos usar a formulazinha do termo geral dessa vez. Pessoal, peraí que eu vi aqui. Não, eu fiz a conta e vi que era 147 e escrevi 149. Vamos ajeitar, certo? Quem estava atento já estava agoniado. Eita, professor, você escreveu errado. Desculpem, acontece, né? Então, vamos usar aqui a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. De todos esses termos, eu só não tenho o N. Então, vamos lá. Quem é a N? 147. Quem é a 1? 56. Não sei quem é N. Mas o R eu sei que é 7. Vamos multiplicar. Esse 7 vai distribuir tanto para o N quanto para o menos 1. 147 vai ser igual a 56 mais 7N menos 7. Pessoal, 56 menos 7 dá 49. Esse 49 vai para o primeiro membro negativo. 147 menos 49
é igual a 7n. 147 menos 49 dá 98. 98 é igual a 7n. Se o 7 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, quem é n? É 98 dividido por 7. Vamos fazer essa continha. 98 dividido por 7. 7 vezes 1 dá 7, sobram 2, baixo 8. 7 vezes 4, 28, menos 28, 0. Conclusão, pessoal. Tem 14 múltiplos de 7 entre 50 e 150, ok? Item C. Professor, essa aí eu conseguiria. Sem essas fórmulas, eu conseguiria expandir isso aí e contar. 56, 63, 70, 77, 84, 91, tarará, tarará, até chegar no 147. Muito bem, você conseguiria mesmo, certo? Tem outra maneira de resolver essa questão? Talvez, vamos ver. 56, 63, 70, 77, até 147. Pessoal, todos são múltiplos de 7, né? Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo 8 vezes 7, 9 vezes 7, 10 vezes 7, tarará, tarará. 147 dividido por 7, vamos ver, 21, ok? 14 vezes 2, 14 dividido por 7 dá 2, 7 dividido por 7 dá 1, né? Vezes 7. Pessoal, tem uma maneira de contar no princípio fundamental da contagem que fala o seguinte: de A até B, isso aqui eu posso pensar como sendo B menos A mais 1, certo? Se eu colocar o 7 em evidência, ficaria o seguinte: 7 vezes 8, 9... basicamente em evidência porque o 7 é múltiplo de todos, certo? 10, 11, até chegar no 21. Minha pergunta é: quantos termos tem de 8 até 21? De 8 até 21 vai ser o maior menos o menor mais 1, certo? 28 menos 1, 13. 13 mais 1, 14. Ok? Que foi exatamente a continha que a gente descobriu. Só que isso aí não foi por PG, certo? Isso aí foi por raciocínio matemático. Isso aqui foi aritmética, ok? Algumas coisas que eu não falei, pessoal, são tipos de PA, certo? Eu posso ter uma PA crescente, que foram todas as que a gente viu aqui, certo? Até agora. Quando é que uma PA vai ser crescente? Quando a minha razão for positiva, certo? Se acontecesse de eu ter uma PA com a razão negativa, ela seria decrescente. Eu não mostrei ainda a decrescente, certo? Mas já vou afirmar para vocês que quando a PA for decrescente, a minha razão é 0. Olha um exemplo. 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e etc. Ok? Se a gente observar, se eu for fazer a razão, A2 menos A1 seria 2 menos 4, seria menos 2. E a gente está observando que os valores estão ficando cada vez menores, certo? Eu também posso ter uma PA constante.
Quando é que a minha PA vai ser constante? Quando a razão for zero, ok? Se a razão for zero, todos os termos vão ser iguais, ó. 80, 80, 80, 80, ok? Eu também posso ter uma PA finita ou infinita, certo? Quando é que ela vai ser finita? Quando eu tiver um último termo, certo? Ó, quando for do tipo A1, A2, A3, tarará, tarará, AN. Quando tiver um último termo. E ela vai ser infinita quando ela não tiver fim. Ó. Pois é, ó. Quando ela tiver A1, A2, A3, tarará, tarará. Acabar com 3 pontinhos. Pessoal, não é porque tem 3 pontinhos que ela é infinita, não. Eu posso ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. 10, 20, 30, 40, tarará, tarará, 190, 200. Vejam que apareceram 3 pontinhos, apareceu a reticência. Só que eu continuei e terminei num último elemento, que é o 200. Esses 3 pontinhos não indicam que ela é infinita. Indica que aí estão envolvidos os números 50, 60, 70, 80, 90, 100, até o 180, certo? Então, não é porque tem os 3 pontinhos que ela vai ser infinita. Algumas coisas importantes na PA. Como representar uma PA de 3 termos? Aparece muita questão dizendo assim, uma PA de 3 termos é tal que, tarará, tarará. Aí ele começa a falar da questão. Mas, se eu não conheço os 3 termos de uma PA, olha essa ideia aqui, A1, A2 e A3. Eu vou escrever 2 raciocínios importantes. O termo do meio, esse A2, se eu disser que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, isso aqui é o conceito da razão, né? Um termo menos o anterior tem que ser igual a um termo menos o anterior, certo? Vou passar o A2 para o primeiro membro. E quem não for A2 para o segundo membro. Esse menos A2 vai para o outro lado mais A2. Vai ser igual. Esse menos A1 vai para o outro lado positivo. A2 mais A2 é 2 vezes A2. Isso é A1 mais A3. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro dividindo na operação inversa. A1 mais A3. Olha só o que é isso aqui. Isso aqui está me dizendo o seguinte. Eu posso pensar no segundo termo como sendo a média aritmética de A1 com A3. Soma os outros dois e divide por 2, certo? Mas eu também posso pensar o seguinte. Se eu tenho uma PA de 3 termos, eu posso chamar o primeiro de x menos r, o segundo de x e o terceiro de x mais r. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a questão vai dizer assim, numa PA de 3 termos, a soma dos termos é tanto e o produto dos termos é tanto. Isso é uma questão clássica. Quando acontecer isso, se eu for somar, o que é que acontece se eu for somar esses 3 termos? X menos r somado com x mais r, olha o que vai acontecer com esse menos r e esse mais r. Eles vão sumir. Quando eles sumirem, eu já vou saber quem é x, quem é o termo central, certo? Procurar uma questãozinha aqui que tenha PA de 3 termos. Com esses números. Pessoal, PA de 3 termos. Não sei quem são, mas eu posso dizer que é x menos r,
x, x mais r, certo? E olha a primeira ideia, a soma deles é 21. Então, vou dizer que o primeiro termo, que é x menos r, quando eu somar com o segundo termo, que é x, quando eu somar com o terceiro termo, que é x mais r, isso aqui vai dar 21. Por que essa fórmula é útil? Porque esse menos r vai cancelar com um mais r e eu vou ficar com uma só variável. X mais x mais x é 3x igual a 21. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 21? 7. Então, x é 7, certo? Pessoal, se eu já sei o valor de x, eu já posso escrever essa PA de uma maneira um pouco mais fácil. Se é x menos r, vai ficar 7 menos r. Se é x, é 7. Se é x mais r, 7 mais r. Ok? E olha a segunda parte. A questão disse que o produto desses três números é 231. Vamos multiplicar esses três. 7 menos r vezes 7 vezes 7 mais r. Pessoal, eu vou só multiplicar a ordem dos fatores, que a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Por que eu fiz isso? Porque aqui é um produto notável, certo? Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo isso vezes 7 é igual a 231. Pessoal, esse 7 e esse 231, eu tenho quase certeza que a gente consegue dividir tudo por 7. Vamos ver, vamos fazer uma continha à parte. 231 dividido por 7. 7 vezes 3 dá 21. Sobra 2, baixo 1. 7 vezes 3 dá 21 também, né? Então, ó, esse produto, esse 7 e esse 231, se eu dividir tudo por 7, aqui dá 1 e aqui dá 33. Ficou bem mais fácil agora, certo? É obrigado a simplificar? Não, você poderia trabalhar com o 7 e com 231 ainda, certo? Vamos ajeitar. 7 ao quadrado é 49, menos r ao quadrado, igual a 33. Vou passar o 33 para o primeiro membro e o menos r ao quadrado para o segundo membro. 49 menos 33 é igual a mais r ao quadrado. 9 menos 3 dá 6. 4 menos 3 dá 1. Igual a r ao quadrado. Eu quero saber quem é r. Então, vou tirar a raiz quadrada, certo? R é mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Então, o r vai ser mais ou menos 4. Por que eu encontrei dois valores aqui, um mais 4 e um menos 4? Porque, pessoal, as duas maneiras elas vão me dar uma PA, certo? Só que uma delas vai ser crescente e a outra vai ser decrescente. E os termos vão ser trocar de posição, dependendo da razão que eu escolher. Por exemplo, se o meu R for 4, 7 menos 4 dá 3. 7 mais 4 dá 11. Isso aqui é uma PA. Quais são esses números? 3, 7 e 11. Se você somar 3 mais 7 dá 10, mais 11 dá 21. Se você multiplicar 3 vezes 7 dá 21 e 21 vezes 11 dá 231, certo? Agora, se eu escolhesse a razão igual a menos 4, eu ia ter o seguinte, 7 menos menos 4 daria 7 mais 4, daria 11. O segundo termo é x e o terceiro termo é x mais r. 7 mais menos 4. E 7 mais menos 4 dá 3. Vejam que foram os mesmos números aqui, só que eles estão em ordem diferente, certo? Então, a pergunta, quais são esses números? 3, 7 e 11. Está aí uma PA de 3 termos, certo?
Vamos para outro conceito aqui, pessoal, de termos equidistantes de uma PA. Olha essa ideia aqui. Deixa eu escrever primeiro uma PA. Por exemplo, 5, 10, 15, 20 e 25. Tá bom. Eu tenho aqui uma PA de 5 termos. A1, A2, A3, A4, A5. Certo? Pessoal, olha essa ideia aqui. Quanto é 5 mais 25? 30. 30 dividido por 2, 15. Quanto é 10 mais 20? 30. 30 dividido por 2, 15. Certo? Lembra daquela ideia que eu falei que o A2 poderia ser a média aritmética de A1 mais A3? Olha essa nova ideia aqui. Eu posso dizer que A3 vai ser A1 mais A5 sobre 2. Também posso dizer que vai ser A2 mais A4 sobre 2, certo? Eu posso dizer, por exemplo, se eu tivesse até o nono termo, eu poderia dizer que A5 é A1 mais A9 sobre 2. Também poderia dizer que era A2 mais A8 sobre 2. A3 mais A7 sobre 2. A4 mais A5, ou melhor, A4 mais A6 sobre 2, ok? Então, observem esses índices. Quanto é 1 mais 9? 10. 10 é o dobro de 5. 2 mais 8? 10 é o dobro de 5. 3 mais 7? 10. 10 é o dobro de 5. 1 mais 5, 6, é o dobro de 3. 2 mais 4, 6, é o dobro de 3. Isso vai acontecer com termos equidistantes. E através disso, pessoal, eu posso chegar na fórmula da soma dos termos de uma PA, certo? Então, vamos lá. Pronto. Essa fórmula, pessoal, ela é muito conhecida na matemática e ela veio de uma historinha real, né, que a gente ouve na escola, os professores falando, que um professor, há muito tempo, deu a seguinte tarefa para os alunos crianças, geralmente na faixa dos 9 anos, ele disse assim, pessoal, a tarefa de hoje vai ser, você vai contar os números de 1 até 100, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o mais 100, certo? A única coisa da aula vai ser essa, façam aí e fiquem caladinhos. Ou seja, ele queria que os alunos somassem 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais tarará, tarará, até o 97, 98, 99, 100, certo? E aí, um menininho falou assim, professor, dá 5.050. Ele falou muito rápido que dava 5.050. Aí o professor começou a rir. Não, cara, faz aí, deixa de brincadeira. Claro que não foi com essas palavras, né? Aí ele, não, professor, dá 5.050 mesmo. Ele, cara, não tem como tu ter feito essa conta rápido desse jeito. Mas eu fiz, professor. Aí ele disse assim, pois me explique aí como é que você fez. Aí esse aluno falou o seguinte, professor, eu notei que se eu pegar o primeiro número e somar com o último número, 1 mais 100 dá 101. Aí eu notei que se eu pegasse o segundo número e somasse com o penúltimo número, também dava 101. E eu continuei fazendo isso. Eu peguei o terceiro número, somei com o antepenúltimo número e 3 mais 98 também deu 101. E eu fui fazendo isso. Eu vi um padrão. Qual foi o padrão que esse menino viu? Ele viu o seguinte,
que, como está somando de 1 em 1 e são 100 elementos, esses 100 elementos, quando somados de 2 em 2, iriam dar 50 parcelas iguais a 101. Então, ele viu que a soma seria igual a 50 vezes 101. Ou melhor, seria igual... deixa eu ajeitar isso aqui. Eu vou dizer que é 101 vezes 50. Esse 101, ele pensou que era o primeiro mais o último. Ou melhor, 1 mais 100. E esse 50, ele pensou como sendo 100 dividido por 2. Certo? E quando multiplicou 50 vezes 101, dá exatamente 5.050. Agora, isso aqui, pessoal, deu origem à fórmula da soma dos termos da PA. Olha a ideia. A soma dos n primeiros termos de uma PA. Esse 1 aqui, pessoal, era o primeiro termo. É o primeiro termo. Esse 100 é o último termo, é o AN. Esse 100 aqui é o número de termos, certo? Dividida por 2. Então, olha só a ideia. Se eu souber quem é o primeiro termo, quem é o último termo e o número de termos, eu consigo chegar na soma dos termos de uma PA, certo? Sn igual a A1 mais AN multiplicado por N vezes 2. Só para matar sua curiosidade, essa criança que fez essa continha com 9 anos foi Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Se você quiser depois, pesquise aí sobre o Gauss, quais foram os feitos dele, ok? Aproveita e faz o seguinte, pesquisa e comenta aqui. Duvido que alguém comente. Eita, desafio agora, certo? Vamos lá, vamos continuar. Vamos aplicar essa fórmula. Observação, pessoal. Tem uma forma alternativa dessa fórmula. Se eu pegar esse AN e colocar a fórmula do termo geral, eu vou ter o seguinte. Sn é igual a A1 mais... Quem é AN? É A1 mais N menos 1 vezes a razão. Para não trabalhar com dois parênteses, deixa eu botar chave aqui, certo? Vezes N sobre 2. Vamos ajeitar isso aqui. A1 mais A1 dá 2A1. Então, Sn pode ser escrita como 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes R. Tudo isso multiplicado por N dividido por 2. Certo? Então, olha a ideia. Quando é que eu vou usar uma fórmula e quando é que eu vou usar outra fórmula? Pessoal, eu vou usar essa quando eu souber o último termo. E eu vou usar essa outra quando eu não souber o último termo, ok? Na verdade, tudo se resume a essa que eu destaquei de vermelho, certo? Mas alguns livros trazem essa fórmula alternativa. Vamos ver exemplos. Olha esse exemplo aqui. Calcule a soma dos 300 primeiros números naturais positivos. Ok? Quem é o primeiro número natural positivo? É 1. O 0, ele não é nem positivo nem negativo, né? Depois o 2, o 3, o 4, tarará, tarará, até o último, 300. Certo? Isso é uma PA, pessoal. É uma PA de razão 1, porque 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Então, isso aqui é uma PA. O que é que eu quero? A soma dos 300 primeiros termos dessa PA. E nessa PA, eu tenho o primeiro termo. Eu tenho o último termo. E se eu quero a soma dos 300 primeiros termos, o meu N é 300. Vou usar aquela primeira formulazinha vermelha, certo? Ó,
Tô até com ela aqui. Opa, bugou. Formulazinha. Vamos substituir. Nesse caso, S300 vai ser... Quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último termo? 300. Vezes o número de termos, que também é 300. Professor, o AN e o N sempre vão ser iguais? Não, certo? Peguei 2 exemplos que foram iguais, mas não é obrigado. Geralmente não vão ser, certo? Dividido por 2. Quem vai ser a soma desses 300 números? 1 mais 300 dá 301. 300 dividido por 2 dá 150, certo? Então, fica 301 multiplicado por 150. Vamos fazer essa continha. Trezentos e um vezes 15 e acrescenta um zero, dá no mesmo, né? 0, 5 vezes 1, 5, 0, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 301 é o próprio 301. Vamos somar. 0, 5, 1, 5, 4. Olha só, a soma dos 300 primeiros números naturais positivos é 45.150. Professor, não acredito. Não acredita nisso, meu Deus do céu. Ok, pois você vai pegar uma calculadora e vai somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar no 300. Confia em mim, é para dar 45.150, certo? Vamos ver mais questõezinhas de soma. Qual é o 23º elemento da PA de razão 3, em que a soma dos 30 termos iniciais é 255, certo? Olha só, a soma, ele disse que a razão é 3, certo? E a questão disse que a soma dos 30 termos iniciais é 255. Quer saber quem é o 23º termo, ok? E aí, como é que a gente faz essa questão? Não sei, vamos rabiscar. Qual é a fórmula da soma dos termos? Sn é A1 mais AN, que multiplica N sobre 2, certo? Pessoal, mas os termos equidistantes, teve aquela ideia que eu falei, né? Essa ideia aqui, ó, os termos equidistantes, eles fazem parte da soma também. O que é isso? É o primeiro e o último. Pessoal, o primeiro termo e o último termo, eles vão ter o mesmo resultado do segundo termo somado com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, certo? Quem vai ser a soma dos 30 primeiros termos? Eu posso pensar como sendo o primeiro termo mais o último termo vezes n, que no caso aqui é 30, sobre 2, certo? Ok? Só, pessoal, que o primeiro termo somado com o 30º, A1 mais A30, a questão deu A1 mais A30. O primeiro mais o último. Mas ele é igual ao segundo mais o penúltimo, ao terceiro mais o antepenúltimo, certo? Qual é o padrão aqui? Quanto é 1 mais 30? 31. 2 mais 29? 31. 3 mais 28? 31. Ele quer saber quem é o 20º termo. 23. Quanto é 31 menos 23? 8, né? Então, isso é a mesma coisa que eu ter A8 mais A23. Porque se eu somar 8 mais 23, dá 31, certo? Então, olha essa ideia aqui.
eu vou dizer que a soma dos 30 primeiros termos vai ser igual a A8 mais A23 multiplicado por 30 vezes 2, certo? Vamos trabalhar essa ideia aqui. Quem é S30? Vou colocar logo que é 255, certo? Esse 30 e esse 2, dá para dividir tudo por 2, fica 15, certo? Será que 255 é divisível por 15? Sim. Usei a calculadora, o que é que tem? 255 dividido por 15 é 17. Então, ó, esse 15, se ele passar para o outro lado dividindo, é a mesma coisa que eu simplificar 255 por 15. 255 dividido por 15 dá 17. Então, já ficou muito mais tranquilo aqui. Olha a ideia. Eu fiquei com a seguinte conta. A8 somado com a 23 deu 17, certo? Eu quero saber o quê? Eu quero saber quem é a 23, né? Eu tenho a razão. Pessoal, olha a ideia aqui. Eu posso dizer que esse A8 é igual a 23 menos 15Rs. Pode ver que 23 menos 15 dá 8, certo? Vou fazer isso. Quem é a 8? É a 23 menos 15R. É difícil a gente ver com o sinal negativo aqui, mas funciona também, certo? Então, a 8 é a 23 menos 15R mais a 23. Isso aqui é 17, certo? Vamos substituir. 23, A23 mais A23 é 2 vezes A23. Menos 15 vezes. Quem é R? A questão deu. A questão disse que R é 3. Isso aqui vai dar 17. Ai, minha cabeça ficou no meio. Pessoal, eu não tenho bons equipamentos ainda, certo? O que é que acontece? Eu não tenho uma segunda tela. Então, desculpem. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Eu consigo. Ó. Aliás, eu vou subir esses dois aqui. Pronto, agora dá pra ver, né? Quem manda ser cabeção? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. 2 vezes A23 menos 15 vezes 3, 45, é igual a 17. Passo menos 45 para o outro lado, ele vai positivo. 2 vezes A23 vai ser 17 mais 45. Estou sem espaço, vamos logo fazer. 5 mais 7, 12, vai 1, 62, ok? Finalmente, quem vai ser o 23º elemento? Vai ser 62 dividido por 2. Vai ser 31, ok? Questão difícil, pessoal. Na minha opinião, essa questão não foi tão fácil. A pessoa vê essa passagem aqui, é mais complexa, certo? Mas, principalmente quando o professor fica com a cabeça no meio, né? Aí é que não dá pra ver mesmo, oh meu Deus do céu. Mas eu espero ter ajudado nesse assunto, certo? Faltou eu falar sobre interpolação aritmética, né? Procurar uma questãozinha só pra gente ter um assunto completo, ok? Deixa eu procurar aqui. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42, de modo que o primeiro termo A1 seja 7 e o oitavo termo seja 42. O que é que a questão quer, pessoal? Ela quer o seguinte, ela quer que eu tenha uma PA. Por que é PA? Porque são meios aritméticos, certo? A gente vai ver lá na frente, quando for estudar PG, que se eu quiser interpolar 6 meios geométricos, vai ser uma PG, certo? Primeiro termo vai ser 7, eu quero 1, 2, 3, 4,
5, 6 elementos e quero colocar o oitavo termo como sendo 42, certo? Pessoal, tá faltando o A2, A3, A4, A5, A6 e A7. O que é que eu tenho? A1 e A8, certo? Pessoal, tem umas fórmulas. Eu prefiro usar só o termo geral, pessoal. Olha a ideia. A8 é 42, certo? Mas quem é A? Eu tenho A1 e tenho A8. Então eu vou escrever o A8 em função de A1. Eu posso dizer que o A8 é A1 mais 7R. A1 mais 7R é 42. E quem vai ser o meu A1? Está aqui. É o primeiro termo, é 7. Então 7 mais 7R vai ser igual a 42. Se eu quiser, eu posso dividir tudo por 7 aqui, mas vamos fazer isso não. Esse 7 vai para o outro lado menos 7. 7R é 42 menos 7. 42 menos R é 35. O 7 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Quanto é 35 dividido por 7? É 5. Pessoal, se a minha razão é 5, significa o seguinte: vou somar 5, vou somar 5, vou somar 5, 5, 5, 5. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. Mais 5, 22. 27. 32. 37. 42. Bem tranquilo, certo? Interpolação aritmética é isso. Pessoal, com isso a gente viu assim as principais coisas da progressão aritmética, certo? Espero ter ajudado. Se esse tipo de vídeo te ajudou, vou te pedir para se inscrever, para me seguir, certo? Dá um like se quiser. E compartilhar para 80 pessoas. É fácil, pessoal. Brincadeira, brincadeira, certo? Mas se você tiver gostado e se você se inscrever, vou ficar bastante agradecido, ok? Obrigado, até a próxima.